Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu espero que sim, né? Espero que todo mundo tenha acordado muito bem, tá? Nessa manhã, nós estaremos aí introduzindo um conteúdo que eu prometi explicar de uma maneira assim mais, mais ampla, né? Para não ser só meio que uma. Na verdade, é uma revisão, porque vocês já viram isso no oitavo ano, acredito eu, tá? Com outro professor. Mas eu pensei em abordar de uma forma mais ampla, tá bom? Para não ficar só com a explicação sucinta, certo? E aí, esse conteúdo está localizado a partir da página 13, tá bom? Então, vocês verão aí o processo de regência. Na verdade, é de fato uma revisão, o próprio livro traz como revisão, tá? Mas aí eu preparei um slide falando sobre cada um deles para que vocês compreendam melhor, para que vocês não apenas lessem aí e talvez ficassem com dúvidas e tal, tá certo? Então, para começarmos, vamos falar sobre regência verbal e entender ou relembrar, né, no caso, o que é regência, o que é que ela faz dentro de uma oração, qual é sua finalidade afinal. Então, quando se fala em regência verbal, você já está falando diretamente do processo de analisar as preposições aí dentro de um verbo, né? Mas, por exemplo, é essencial que você lembre muito da noção de transitividade verbal. Saber que nós temos verbos transitivos e intransitivos, né? Isso. Saber que temos verbos transitivos diretos que não exigem preposição e transitivos indiretos que exigem, certo? Enquanto que os intransitivos, eles não precisam de complemento algum, tá certo? No máximo, eles vão ter ali um advérbio, um adjunto adverbial para estar ali fornecendo mais informações a ele, certo? Então, regência verbal, ela é responsável por estudar a relação entre o verbo, também chamado de termo regente, e o seu complemento, que por outro lado pode ser visto como termo regido. Então, veja só, regência verbal estuda a relação entre verbo e complemento. Esse complemento aí é chamado de termo regido, enquanto que o verbo é chamado de termo regente. Logo, vocês vão entender que o verbo ele rege ou não, a depender da situação, preposições, tá certo? Então, o foco da regência, como o próprio nome está dizendo aí, é que ela faz saber se o verbo vai pedir ou não preposição. Esse verbo vai pedir, professor, preposição, esse verbo não vai pedir, é isso que a regência vai nos dizer. É muito interessante quando você estuda essa questão de regência verbal e consegue compreender que nós temos aí, a depender de situações, verbos que mudam o significado. Mas a gente vai ver isso já já, tá certo? Ele mora em outra cidade. É o primeiro exemplo que eu trago. Isso implica mudança de horário. Segundo exemplo, nós iremos ao passeio. Note que aí nós temos verbos que pedem preposição e verbos que não pedem. Observa aqui, lá em morar, ele mora. Quem mora, mora em algum lugar, não é isso? Então, mora em outra cidade. Agora, quando eu digo isso implica o quê? Né? Então, não pediu preposição, implica mudança de horário. Nós iremos ao passeio. Quem vai, vai a algum lugar. Então, o verbo ir, ó, ele rege a preposição a. E esse o aqui, houve uma contração, né, do a com o o, porque o o é um artigo, tá? Para determinar a palavra passeio, dizer que é uma palavra masculina, tá bom, gente? Então, notem aí, perdão, essa questão de você ter, de um lado, os verbos em rosa são termos regentes
E em verde nós temos os termos regidos. Então, aqui seria verbo, aqui seria complemento. Não é novidade para vocês, se acalmem. Vocês já sabem a transitividade verbal. Então, na transitividade verbal, eu tenho que um verbo transitivo indireto pede preposição. Olha ela aqui. Isso é chamado de objeto indireto. Então, esse objeto indireto vai ser o nosso termo regido. Esse verbo aqui é o nosso termo regente, ok? Aí, dentro da regência, ela traz alguns casos especiais. Por exemplo, alguns verbos eles vão mudar de significado a depender do contexto. Então, para que você não erre a preposição ou para que você coloque uma preposição onde não tem, é necessário atenção, tá? Então, esses casos aí nós veremos a partir de agora. Aí o módulo de vocês traz aspirar. Aspirar, ele pode ter alguns significados, a depender do contexto que eu o use. Então, veja, ó, o verbo aspirar no sentido de respirar, por exemplo, aspirei o ar da manhã. Então, eu não preciso aí de preposição, porque ele é transitivo direto. E ele também pode ser usado no sentido de inspirar. Por exemplo, ó, o aspirador de pó aí fez o quê? Aspirou aí tudo, né? Então, ele inspirou para dentro todo esse pozinho aí da nossa casa. Então, veja o exemplo. Preciso aspirar o pó da minha mesa. Note que aspirar tem o sentido de inspirar. Quando o verbo aspirar for no sentido de inspirar, ele é transitivo direto. Transitivo direto não pede preposição. Por isso que você está vendo o artigo o aqui, ó, e não uma preposição. Nesse sentido, nós temos que o pó da minha mesa, ele vai ser o complemento, né? Mas o pó é o nosso objeto direto, tá certo? Então, note aí que aspirar é o termo regente, enquanto o pó é o termo regido. Nesse sentido, aspirar não é um verbo que pede preposição. Por outro lado, quando o verbo aspirar for escrito no sentido de desejar ou de almejar alguma coisa, ele vai ser indireto. Como assim, professor? Às vezes na vida da gente, nós aspiramos a muitas coisas boas. Nós aspiramos a um universo repleto de conquistas. Aspiramos a tirar boas notas, aspiramos a construir amizades. Note que agora aqui, quando eu falei esses exemplos, eu não me referi a respirar, muito menos a inspirar. Eu usei o verbo aspirar no sentido de almejar, de conquistar, de querer algo para si, de querer algo para mim também, né? Então vejam aí que nesse sentido, aspirar é transitivo indireto, tá? Ó, aqui está um D, mas é para ser um I. Verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele pede preposição. E quando o verbo pedir preposição, nós temos aí que ele é indireto, certo? Transitivo indireto. Então, esse A de a medalha veio aí com acento diferencial de crase, porque foi a junção da preposição a com o artigo feminino a de medalha, tá certo? Medalha pediu o artigo feminino a. E aí, nesse sentido, você tem que aspirar a medalha, veio com preposição, porque o verbo foi escrito como o sentido de desejar, tá bom? Aí, vejam só. Continuando aqui, nós temos os seguintes exemplos.
Só um minutinho. Vamos lá? Pronto. Problemas técnicos resolvidos. Assistir. Aí, seguindo, né? Vimos o verbo aspirar e agora nós vamos ver o verbo assistir. O verbo assistir, no sentido de ajudar ou de auxiliar alguém, vai ser transitivo direto. Por exemplo, os meus alunos assistem uns aos outros. Então, eu estaria dizendo que vocês ajudam o colega. Aspirar aí, nós vimos que podia ter duas significações. Assistir também pode ter. Vamos identificá-las. Assistir no sentido de ajudar alguém, de auxiliar, ele vai ser transitivo direto. Logo, ele não rege preposição, tá certo? Então, não vai vir com a, não vai vir com para, não vai vir com. Não. Vai ser o verbo ligado diretamente ao seu objeto. Observem, as enfermeiras assistem os pacientes que estão febris. Enfermeira cuida de alguém, enfermeira ajuda alguém e não assiste a alguém. Se você colocasse assim, as enfermeiras assistem aos pacientes, colocasse o azinho junto com o os, essa frase ela mudaria totalmente o sentido. Você deixaria de dizer que ela estava cuidando, auxiliando, ajudando os doentes, para dizer que agora ela deixou de cuidar e passou só a observá-los, a assisti-los aqui como se eles fossem uma atração, tá? Então, é nesse sentido que eu digo que a regência, ela nos permite identificar esses casos em que o verbo muda a partir do contexto, tá? Note, no sentido de ver, de presenciar, de prestigiar, ele vai ser transitivo indireto. Quando o verbo é transitivo indireto, ele vai exigir preposição. E a preposição exigida pelo verbo assistir, no sentido de ver, é a, tá certo? Então, exemplo, os alunos assistiram a uma palestra ontem. Assistiram aqui veio no sentido de ver. Então, os alunos viram a uma palestra ontem, ou presenciaram a uma palestra ontem. Aqui, observe que o A não veio com o acento diferencial de crase. Por quê, professor? Porque esse A aqui, logo após ele tem um artigo aqui, né? Uma. Mas esse artigo não é A. Se não é A, não é um artigo definido, eu não preciso crasear aqui, certo? Note que preposição a é o termo aí, né, que faz parte do nosso objeto indireto, e esse termo pode ser chamado de termo regido, enquanto que assistiram é o nosso termo regente. Então, dúvida, assistir, só para esclarecer, no sentido de ajudar, transitivo direto. No sentido de ver, transitivo indireto, pedindo preposição a. Então, nunca mais vocês vão dizer assistir o filme, mas assistir ao filme. Escrever lá no Instagram ou no WhatsApp, quando está mandando mensagem, olha, assisti um filme bacana. Não, assistir a um filme bacana. Porque se você escreve sem o a, sem essa preposição, você está dizendo que você cuidou do filme bacana, ou que você ajudou o filme bacana, tá certo? E aí, filme dá uma ideia de que ele é alguém, tá certo? E não é esse sentido que você quer passar quando você escreve isso. Assistir, ele ainda pode ser, o livro não trouxe, mas tem um terceiro caso. O verbo assistir, ele ainda pode ser intransitivo, quando não precisa de preposição e não precisa de complemento. É quando esse verbo, ele tem o sentido de morar. Eu assisto aqui. Então, quando eu digo eu assisto aqui, eu moro aqui,
certo? E aí esse verbo também tem sentido de residir. Logo, ele é intransitivo, acompanhado de um advérbio de lugar, ou então de um adjunto adverbial, ou de um advérbio, tá certo? Então, vejam aí, ó, que nós vamos ter que assistir é um verbo intransitivo nessa oração. O professor assiste em Petrolina, tá bom? Continuando, nós temos a questão do verbo querer. Querer, ele também pode ser transitivo direto ou transitivo indireto, a depender do seu contexto de produção. Note que quando você se refere a desejar, digamos assim, você fala aí, por exemplo, ó, eles querem um futuro melhor, ou seja, eles desejam um futuro melhor. Note que não veio com o a, com a preposição a aqui. Eles querem a um futuro melhor. Não. Como não veio, nós temos que aqui é um verbo transitivo direto, porque querer está no sentido de desejar. Logo, não é necessário preposição. Quando querer tem o sentido de estimar, de ter afeto, aí sim ele é transitivo indireto. Por quê? Porque agora você vai mudar a significação. Você não vai mais desejar. Você vai querer bem a alguém. Você vai querer cuidar bem daquela pessoa. E aí vejam só o exemplo. Ó, eles querem bem aos filhos. Querem aos filhos bem. Então, eles têm estima pelos filhos. Eles têm afeto por esses filhos. E aí, quando for nesse sentido, o verbo é transitivo indireto, seguido de preposição a, e aí logo, né, ele vai ter um objeto indireto, tá? Lembrando de regência, aqui é o termo regente, aqui é o termo regido pelo verbo. O verbo regeu a preposição a, ok? Visar também tem alguns sentidos, tá certo? Visar no sentido de assinar, de preencher, de rubricar. Você tem aí a questão de um verbo transitivo direto. Então, quando você diz aí, ó, o rapaz visou as páginas do conteúdo atentamente. Aqui você está dizendo que ele assinou, que ele preencheu essas páginas atentamente. E aí, ó, visar no sentido de rubricar não vai pedir preposição e ele vai ser transitivo direto. Só que no sentido de almejar ou de desejar, por exemplo, eu viso a um futuro espetacular. Aqui nós vamos precisar usar a preposição a. Por quê? Visar no sentido de desejar ou almejar é transitivo indireto. Observa. Em minha família, todos visam a um bom emprego. Se fosse a proposta, por exemplo, todos visam a proposta boa, esse a viria, né, com acento diferencial de crase, porque proposta é uma palavra feminina, e pediu aí o artigo, e o artigo a, com preposição a, formaria a crase. Aqui não tem crase, o acento da crase, porque ó, é uma palavra masculina e não se usa acento diferencial de crase diante de palavras masculinas, ok? Aí note que, nesse sentido, visar é transitivo indireto, ele pede a preposição a e logo tem o objeto indireto, termo regente, termo regido, tá certo? Visar pode ainda ter o sentido de dirigir a pontaria, de mirar. Então, nesse sentido, ele também vai ser transitivo direto, e aí não requer o uso de preposições. O atirador visou o alvo com precisão. Aqui você vai observar o seguinte:
Nota a diferença, ó. Visou as páginas do contrato. Esse as aqui não é preposição, é artigo, tá? Concordando aqui com página, ó, determinando que página é uma palavra feminina e que não foram qualquer página, quaisquer páginas. Foram as páginas do contrato. Então, visou no sentido de assinar, transitivo direto. No sentido de desejar, veja que quem deseja, deseja a algo. Quem almeja, almeja a algo. Então, visar no sentido dessas duas palavras, ó, pede preposição. Já aqui no sentido de mirar, também não pede. Aí é transitivo direto. Vê só, o atirador visou o alvo com precisão. Visou, transitivo direto. O alvo é objeto direto. Esse o não é preposição, ele é um artigo, né, masculino que está determinando a palavra alvo. Beleza? Deu para compreender? Espero que sim. Quando você for usar obedecer e desobedecer, coloca aí na cabecinha, sempre vai ser um verbo regido pela preposição a. Então, nós temos que ele é transitivo indireto, exigindo, então, uma preposição. E se exige preposição, esse verbo, ele também, ele tem, na verdade, um objeto indireto. Seu complemento vai ser ligado não diretamente, mas para ter essa ligação, a preposição vai ter que existir, tá? Observa. Os alunos, às vezes, desobedecem às normas do regimento escolar. Note que nesse exemplo aqui, desobedecer é só você lembrar daquilo, ó. Desobedecer a quem? Então, desobedeceu as normas do regimento escolar. Como? Desobedecer, pediu a preposição a. E normas é uma palavra feminina que pede artigo feminino. Então, houve a junção da preposição a com o artigo feminino a e logo, ó, nós temos a crase aparecendo aqui, o sinal diferencial de crase, tá certo? Desobedecem às normas. Desobedecer rege preposição a. Logo, esse verbo aqui é transitivo indireto. Se fosse obedecer, também teria a crase aqui, tá certo? Então, por exemplo, menino, você obedece a quem? Aí você vai dizer, o meu pai. Não, tem que ser desobedece ou obedece ao meu pai, ok? Chegar, o verbo chegar. Muitas vezes na oralidade, nós usamos chegar no, chegar em, mas o correto aí, pela nossa regência, é a preposição a. Na oralidade, é permitido, de certa forma, tá? Ninguém vai te corrigir. Agora, na escrita, a depender do texto que você esteja fazendo, para onde você esteja mandando esse texto, o correto é você utilizar a preposição a. Então, chegaremos em breve em casa, chegaremos em breve à casa azul. Então, ó, o correto aí é usar a preposição a. Chegaremos em breve àquela casa azul. Aquela, né, houve a junção aqui, ó, da preposição a com o relativo àquela. Então, nesse sentido, surgiu o diferencial aí da crase, né? O acento diferencial da crase. E chegar, ó, transitivo indireto, pedindo preposição a, tá certo? Logo, nós temos que aqui é um objeto indireto, ok? Então, chegar, termo regente, enquanto que aquela casa azul é o termo regido. O verbo ir também causa muita confusão na cabeça de muita gente. Por exemplo, menino vai no mercado. Menino vai na casa da tua avó. Menino vai em algum lugar.
eu não posso usar essas preposições, porque quem vaiar, ok? Então, a regência usada seria a do verbo ir. Então, eu poderia dizer assim, eu irei na praia? Não. O correto seria, eu irei à praia, certo? Você não vai dizer, eu irei no mercado, e sim, eu irei ao mercado. Claro, a gente tem esse costume de falar por causa da variedade linguística. Nós vimos na aula anterior, né, que os dialetos são influenciados pelas vivências das pessoas. Então, na oralidade, meio que isso muita gente não diferencia, mas na escrita é necessário fazer a diferenciação, tá certo? Também nós podemos usar ainda a preposição para. Só que aí, quando você usar o para, você vai ter um sentido de maior permanência naquele local. Por exemplo, estou decidido a ir a Portugal. Então, quando eu digo estou decidido a ir a Portugal, é uma ideia de que você vai, mas talvez você não vai ficar lá. Agora, quando eu digo eu vou para Portugal, é como se você quisesse morar ali, tá certo? Então, usando para, a gente vai ter uma noção de maior duração. Quando usar a preposição a, não tem tanta duração assim. Só que eu abro parênteses bem grandão aí para dizer que a maioria dos casos da norma escrita, tá? Da norma culta da língua, admite o uso da preposição a. Então, estou decidida a ir a Portugal viver, certo? Não estaria incorreto. Ok, gente? E aí, com isso, eu finalizo deixando essa mensagem. Toda conquista começa com a decisão de tentar. Tente um pouco mais, tá? Se hoje você errou, se hoje você falhou, ou se hoje você desacreditou em algo que você queria tanto almejar, olha aí, nós usando almejar, né? Então, algo que você aspira, então, corra atrás desse algo, tá? Continue tentando conquistar as coisas que você aspira, a que você aspira, ok? Então, grande abraço, fiquem bem e até a nossa próxima aula. Tá certo, gente? Qualquer coisa, só chamar. Tchau, tchau.